Na sala de estar, que um dia foi o coração da minha casa, parecia denso como chumbo naquela tarde. Eu estava em meu quartinho dos fundos, o santuário onde a teia da verdade foi tecida, observando-os pela fresta da porta antes de entrar. Fernando, Lúcia e Ricardo, meus netos e sobrinho-neto, estavam sentados à mesa, com seus sorrisos forçados e a arrogância de quem se sente intocável. Eu os via, cada um deles, com suas aparências impecáveis e suas almas manchadas pela ganância. O doutor Medeiros e a doutora Clara já estavam lá, com suas expressões sérias, e eu sabia que a calma deles era apenas o prelúdio da tempestade que estava por vir. Olá a todos que nos acompanham. Antes de mergulharmos nesta intrincada tapeçaria de segredos e justiça, peço um instante da sua atenção. Se a promessa de uma história que desafia as aparências e revela a força onde menos se espera ressoa com você, considere se juntar à nossa comunidade. Inscreva-se no canal agora mesmo e prepare-se para ser transportado por narrativas que tocam a alma. A sua companhia é o nosso maior incentivo. A penumbra era a eterna companheira de Dona Aurora em seu quartinho dos fundos na Vila Formosa, um bairro antigo e pacato na zona norte de São Paulo. Não era a escuridão da ausência de luz, mas a sombra densa do abandono, do esquecimento imposto pelos que a consideravam um estorvo, uma relíquia empoeirada aguardando o fim inevitável. Naquela tarde fria de outono, o ar denso carregava o cheiro de umidade e bolor, mas para Aurora, de 87 anos, o aroma mais pungente era o da traição. Seus olhos, embora embaçados pela idade, brilhavam com uma acuidade que ninguém ousava suspeitar, fixos na parede que separava seu pequeno santuário do coração da casa principal, onde as vozes de seus netos, Fernando e Lúcia, e de seu sobrinho-neto, Ricardo, dançavam em um balé dissonante de ganância. Um clique sutil, quase inaudível, ecoou no silêncio do quarto. Não era um ranger de porta ou um pingo de chuva no telhado de fibrocimento. Era o som do gravador digital, um dispositivo discreto e moderno que ela havia adquirido com uma astúcia que desafiava sua imagem de senhora frágil. Posicionado estrategicamente, como um espião silencioso, ele capturava cada palavra, cada riso dissimulado, cada plano arquitetado contra ela. Ali, no burburinho abafado do cômodo vizinho, Fernando, com sua voz impostada de executivo mediano, falava de otimização de bens. Lúcia, a neta mais velha, com seu tom sempre melífluo e interesseiro, discutia questões burocráticas urgentes. E Ricardo, o sobrinho-neto que parecia um parasita grudado à família, era o mais direto, seus grunhidos sobre acelerar o processo, reverberando como marteladas no peito de Dona Aurora. Seu corpo diminuto e encurvado estava imerso em uma poltrona de vime velha, o estofamento gasto e com cheiro de naftalina. As mãos, finas e marcadas por décadas de trabalho árduo, repousavam sobre uma colcha de retalhos que ela mesma havia costurado há mais de 40 anos. Cada retalho contava uma história, assim como cada ruga em seu rosto. Mas hoje, essas mãos não tremiam de fraqueza, e sim de uma raiva contida, de uma determinação férrea. Não era a raiva explosiva, mas aquela que se assemelha a uma brasa incandescente, queimando lentamente, prometendo um fogo avassalador quando o momento certo chegasse. Precisamos que ela assine esses papéis o quanto antes, Fernando. A voz de Lúcia flutuou pela parede, revestida de uma falsa preocupação. A saúde dela é tão delicada. E o banco... Sabe como é burocracia? Aurora sorriu, um sorriso fino e amargo que não alcançava seus olhos. O banco, burocracia. Eles falavam da venda do terreno nos fundos, onde ela, com as próprias mãos, havia plantado um pequeno pomar de laranjeiras e goiabeiras, um pedaço de terra que era tanto uma fonte de sustento quanto um refúgio da alma. Há anos, Fernando e Lúcia vinham sutilmente minando sua autonomia, convencendo-a de que era velha demais para cuidar das finanças, para gerir seu próprio patrimônio. Ela, uma mulher que havia construído sua fortuna do zero, tijolo por tijolo, suor por suor, estava sendo tratada como uma criança indefesa, um mero obstáculo a ser removido. Ricardo, com sua risada áspera, interveio. É isso, Lúcia. Quanto mais cedo, melhor. Essa velhinha está dando muito trabalho. Quem diria que uma fortuna dessas estaria guardada por uma alma tão resistente?
A palavra resistente ecoou na mente de Aurora. Resistente ela era. Havia sobrevivido à gripe espanhola, à Grande Depressão, a 2 guerras mundiais, embora à distância, a perdas familiares que dilaceraram seu coração. Havia enfrentado a pobreza extrema, a fome, o preconceito, e agora enfrentaria a ganância de sua própria carne e sangue. O gravador zumbiu levemente, uma confirmação silenciosa de que cada palavra estava sendo catalogada, arquivada. Dona Aurora não era uma mulher de grandes tecnologias, mas havia aprendido, meticulosamente. Um vizinho jovem, o simpático Mateus, que às vezes a ajudava com pequenas compras, havia-lhe ensinado o básico sobre o aparelho, sem nunca suspeitar da verdadeira finalidade. Ele pensava que ela queria gravar suas histórias de vida, suas receitas antigas. Mal sabia ele que a velha senhora estava registrando a trama de uma vingança que seria servida fria, com a precisão de um cirurgião e a paciência de um carvalho. Fernando, o mais articulado do trio, prosseguiu. A advogada já preparou os documentos. É uma procuração. Nada que chame atenção. Apenas a autoriza a vender o terreno e alguns investimentos em meu nome. Ela nem vai entender o que está assinando, com a visão e a memória que tem. Vamos dizer que é para atualizar o cadastro no banco. Algo simples. O sangue de Aurora ferveu, mas ela manteve a expressão impassível. Atualizar cadastro? Eles queriam roubar não apenas o terreno, mas também as aplicações que ela guardava em diversos bancos, fruto de uma vida inteira de poupança e investimentos inteligentes. Ela não era uma mulher de grandes gastos. Seu luxo era a tranquilidade, a segurança que seu dinheiro lhe proporcionava. E eles, que nunca moveram um dedo para ajudá-la de verdade, que apenas apareciam em datas comemorativas para disfarçar o interesse, queriam tirar tudo. A luz fraca que entrava pela única janela do quarto revelava a poeira dançando no ar. O cheiro de bolor se misturava ao de um chá de ervas que ela havia preparado mais cedo. O pequeno rádio de pilha, seu único companheiro para além das vozes do outro lado da parede, estava mudo. Ela não precisava de música. A sinfonia da traição era suficiente. Naquele momento, Dona Aurora não era a velha frágil e resignada que eles imaginavam. Era uma estrategista, uma leoa ferida, mas não derrotada. O quartinho dos fundos, que antes era seu cárcere, havia se transformado em seu quartel-general. Cada objeto, cada sombra, cada som ali dentro era parte de seu arsenal. O gravador era sua arma mais potente, e a paciência, seu escudo. A conversa no cômodo principal continuou, as vozes se misturando em um coro de cálculos e planos para a partilha de uma riqueza que ainda não lhes pertencia. Dona Aurora fechou os olhos por um instante, respirando fundo o ar pesado do quarto. A imagem de seu falecido marido, João, um homem íntegro e trabalhador, surgiu em sua mente. Ele sempre lhe dizia: Aurora, a verdadeira força não está nos músculos, mas na mente e no espírito. E naquele momento, ela sentia a força de 1000 carvalhos enraizados em seu espírito. Ela sabia o que estava por vir. Eles a abordariam em breve, com sorrisos falsos e a papelada em mãos. Mas eles não sabiam que a velhinha que mal enxergava estava vendo tudo com uma clareza cristalina, e que a aparente debilidade era apenas a camuflagem perfeita para a tempestade que ela estava prestes a desencadear. A herança secreta não era apenas a fortuna que eles cobiçavam, mas a astúcia e a resiliência que ela havia cultivado ao longo de uma vida de desafios. E essa era uma herança que eles nunca poderiam roubar. A voz de Fernando soou novamente, mais perto da parede. Amanhã à tarde, então. Lúcia, você a distrai com aquelas histórias bobas de família, e eu apresento os documentos. Ricardo, esteja por perto para dar um ar de urgência se precisar. Dona Aurora abriu os olhos. O sorriso amargo se aprofundou, revelando uma frieza calculada. Amanhã. A data do roubo havia sido marcada. E, para o azar deles, a data da revelação também. O jogo estava prestes a começar. E eles não faziam ideia de que não eram os predadores, mas as presas. A velha senhora, encurvada em sua poltrona, não estava se preparando para o fim, mas para o início de uma nova e decisiva batalha. A vida de Dona Aurora da Costa Pereira jamais foi um leito de rosas. Nascida em 1937, em uma pequena fazenda no interior de Minas Gerais,
Ela conheceu a dureza da terra e a incerteza do amanhã desde a infância. Seus olhos, hoje quase apagados pela catarata que Fernando e Lúcia insistiam em adiar a cirurgia, "Não adianta, vovó, você já está tão velhinha", dizia Lúcia com um suspiro condescendente. Já haviam testemunhado a beleza de um céu estrelado e a crueldade da seca. Aos 20 anos, migrou para São Paulo com seu marido, João, um homem de poucas palavras e muita fibra. Chegaram à metrópole com a esperança no bolso e um par de mãos calejadas. João e Aurora não tinham berço. Construíram o seu. Ele como pedreiro, ela como lavadeira e costureira. Cada moeda economizada era um tijolo na fundação de seus sonhos. Com sacrifício, compraram o terreno na Vila Formosa. A casa modesta. Não se tratava de uma mansão, mas de um lar erguido com suor e carinho. O terreno dos fundos, que agora era objeto de cobiça, era um pequeno pedaço de paraíso particular, onde cultivavam frutas e hortaliças que garantiam o sustento e, mais tarde, se transformaram em uma fonte de renda extra, com a venda de excedentes. Dona Aurora era uma mulher de poucas extravagâncias, mas de investimentos sábios. Não comprava roupas caras, mas ações de empresas sólidas. Não frequentava restaurantes de luxo, mas investia em imóveis pequenos e bem localizados, que se valorizavam com o tempo. João sempre a apoiou, admirando sua visão e sua parcimônia. "Você tem faro para o dinheiro, Aurora", ele brincava, e ela, com seu sorriso singelo, apenas encolhia os ombros, sabendo que era mais do que faro, era trabalho duro e inteligência. A herança que ela acumulou não era apenas uma soma de dinheiro, era o suor de uma vida inteira, a materialização de uma resiliência indomável. A perda de João, há 15 anos, havia sido o primeiro golpe que a fez recuar para o quartinho dos fundos de sua própria casa. Não fisicamente, mas emocionalmente. Aquele pequeno cômodo, anexo à cozinha e com acesso direto ao quintal, era originalmente um depósito que ela e João haviam transformado em um quarto de hóspedes. Após a morte dele, com a casa grande parecendo vazia demais, e a insistência dos netos preocupados em que ela não ficasse sozinha nos cômodos amplos, ela se mudou para ali. Era mais fácil para eles, alegavam, cuidar dela. Na verdade, era mais fácil para eles se afastarem, deixando-a isolada, invisível. Fernando, o neto mais velho, sempre fora o mais dissimulado. Um homem de uns 40 e poucos anos, com uma postura arrogante e um terno bem cortado, que mal disfarçava a mediocridade de suas ambições. Ele era um gerente de vendas em uma pequena empresa, sempre reclamando da falta de oportunidades, mas nunca fazendo um esforço real para criá-las. Sua esposa, Sônia, era tão vaidosa quanto ele, e ambos viam a herança da avó como a solução para todos os seus problemas financeiros, incluindo o financiamento de uma vida de aparências. Lúcia, por sua vez, a neta de olhos melífluos e voz doce, era uma mulher de cerca de 40 anos, professora de ensino fundamental. Embora parecesse mais gentil que Fernando, sua doçura era uma faca disfarçada. Ela se aproximava de Aurora com gestos de carinho, mas suas perguntas sempre rodeavam as finanças da avó, os documentos bancários, os valores dos imóveis. Era ela quem trazia os documentos para a avó assinar, sempre com um sorriso e uma explicação apressada, distorcida. Ricardo, o sobrinho neto, era o elo mais fraco e, ao mesmo tempo, o mais perigoso. Uns 30 e poucos anos, desempregado crônico, vivia de pequenos golpes e favores. Era o cão de guarda da dupla de irmãos, aquele que executava as tarefas sujas, como pressionar a avó para assinar papéis ou revirar seus pertences quando ela estava dormindo. Sua aparência era desleixada, com roupas amassadas e um ar constantemente irritado, como se o mundo lhe devesse algo. O ponto de virada para Dona Aurora não foi um evento único, mas uma série de pequenas percepções. O sumiço de uma caderneta de poupança antiga, a insistência para vender o carro velho que ela nem usava mais, mas que era uma lembrança de João. A crescente pressão para que ela assinasse documentos importantes para facilitar a vida dela. O desprezo em seus olhares, os sussurros que ela captava quando eles pensavam que ela estava dormindo. A semente da desconfiança germinou. E quando a semente da desconfiança encontrou o solo fértil da inteligência de Dona Aurora, a estratégia começou a brotar. Ela se lembrava das histórias de seu pai sobre espiões e segredos de guerra,
contadas em noites de chuva na fazenda. Ele dizia: "A maior arma é a que ninguém espera." Foi Mateus, o jovem vizinho, quem inadvertidamente forneceu a primeira ferramenta. Ele era um estudante de engenharia, sempre disposto a ajudar a velhinha simpática. Certa vez, ele estava consertando o rádio de pilha de Aurora, e ela, curiosa, perguntou sobre os pequenos aparelhos eletrônicos que ele usava. Mateus, com a paciência de um filho, explicou sobre celulares, gravadores digitais, câmeras minúsculas. Aurora ouviu atentamente, sua mente de estrategista processando cada informação. "Mateus, meu filho," ela disse um dia, com sua voz suave, "você sabe onde posso conseguir um desses gravadores digitais? Eu queria registrar algumas das minhas memórias, as histórias da família, para não esquecer." Mateus, com a ingenuidade típica da juventude, prontamente indicou uma loja de eletrônicos no centro da cidade. Ele até se ofereceu para ir buscar, mas Aurora recusou com um sorriso. "Não, meu querido. Gosto de sair um pouco, de sentir o ar. Preciso também comprar umas ervas diferentes para o meu chá." Assim, uma tarde, Dona Aurora, com sua bolsa de compras, se aventurou até o centro de São Paulo. Seus passos eram lentos, mas firmes. Dentro da loja, ela escolheu o gravador mais discreto, aquele que cabia na palma da mão. O vendedor, um rapaz jovem e apressado, nem desconfiou da astúcia por trás daqueles olhos idosos. Ela pediu para que ele explicasse o funcionamento várias vezes, anotando em um pequeno caderno, como uma aluna dedicada. Ao retornar ao seu quartinho dos fundos, seu santuário, ela começou a montar a teia. O gravador era apenas o começo. Com observação atenta, ela percebeu que as vozes de Fernando, Lúcia e Ricardo ficavam mais audíveis em certos pontos da parede. Ali, ela colocou o gravador, escondido atrás de uma pilha de livros antigos e um vaso de samambaias. Ela o ligava nas horas em que sabia que estariam discutindo seus planos, geralmente à noite, quando pensavam que ela estava dormindo, ou durante o dia, quando estavam certos de que ela estaria ocupada com suas pequenas tarefas. As primeiras gravações eram sussurros inaudíveis, ruídos indistinguíveis, mas com a paciência de uma tecelã, Dona Aurora foi ajustando, movendo o aparelho, aprendendo a calibrar o volume, a entender os padrões de movimento e conversa dos netos. Ela testava, escutava, ajustava. Cada vez que uma conversa clara e incriminadora era capturada, um pequeno alívio e uma onda de tristeza a invadiam. A tristeza por ver a que ponto a ganância havia chegado na família e o alívio por ter a prova. Não havia pressa. Dona Aurora sabia que a verdade é como a água. Ela sempre encontra uma fresta para escorrer. E ela estava cavando essa fresta, gota a gota, registro a registro. O quartinho dos fundos se tornara seu laboratório de justiça, e cada som que vazava pela parede era um ingrediente para a sua vingança fria e calculada. A teia estava sendo tecida, invisível e silenciosa, mas com fios tão fortes que, uma vez apertados, ninguém conseguiria escapar. Os dias se arrastavam como um longo fio de linha, cada um adicionando mais um ponto à intrincada tapeçaria que Dona Aurora tecia em seu quartinho. Do outro lado da parede, a orquestra da ganância afinava seus instrumentos. Fernando, Lúcia e Ricardo, em sua arrogância e certeza de impunidade, tornaram-se mais descuidados. Acreditavam que a vovó estava cada vez mais senil, mais reclusa, incapaz de perceber a teia que se fechava sobre ela. Mal sabiam que cada riso presunçoso e cada sussurro traiçoeiro estava sendo meticulosamente arquivado. A primeira prova concreta veio em uma tarde de terça-feira. Lúcia, com sua voz que parecia feita para ninar crianças, estava discutindo com Fernando sobre a papelada do terreno. O gravador, escondido entre os livros de poesia de João, captou com clareza cristalina a voz de Fernando. A advogada me garantiu que, com a procuração assinada, mesmo que ela se arrependa, não haverá o que fazer. A venda será irrevogável. É para um investidor de São Bernardo do Campo, ansioso para construir umas kitnetes. Dona Aurora sentiu um arrepio na espinha. Não era apenas a posse do terreno que estava em jogo, mas o pomar que cultivara por décadas, a vida que fluía naquelas árvores frutíferas. Vender o terreno, para ela, era como vender um pedaço de sua alma. E as kitnetes?
A visão de pequenas construções desfigurando seu pomar a feriu mais do que qualquer palavra. A cada gravação, Aurora sentia uma mistura de dor e determinação. Ela ouvia Fernando gabar-se de como manipularia os advogados, como a burocracia seria a desculpa perfeita para enganar a avó. Ela não tem ideia do que é um extrato bancário moderno, Fernando, Lúcia dizia, com um tom de escárnio mal disfarçado. Ela ainda vive na era do talão de cheque. Vamos transferir os investimentos para outras contas, fazer uns movimentos para parecer complexo. Ela vai desistir de entender. O plano deles era sofisticado na sua simplicidade maliciosa, esvaziar as contas de Dona Aurora gradualmente, sob o pretexto de reinvestimento ou melhores oportunidades, até que ela não tivesse mais controle sobre seu próprio dinheiro. Os documentos que pediam para ela assinar eram procurações que lhes dariam plenos poderes sobre suas finanças e propriedades. Acreditavam que sua visão fraca e a aparente perda de memória, que ela astutamente exagerava em alguns momentos, a tornariam uma presa fácil. Dona Aurora passou a ter um ritual. À noite, quando a casa se acalmava e o silêncio da Vila Formosa descia como um véu, ela pegava o gravador. Com a ajuda de um fone de ouvido simples que Mateus havia lhe dado para escutar suas histórias, ela repassava as gravações, palavra por palavra. Cada som era uma peça do quebra-cabeça. Ela tinha um caderno antigo, de capa dura, onde fazia anotações em uma letra miúda, mas clara. Data, hora, quem falava, o assunto. Nomes de bancos, valores, datas de supostas transações. Ela gravou a voz de Ricardo descrevendo como ele havia revirado seu guarda-roupa em busca de cadernetas antigas ou joias, só para ter certeza de que a vovó não está escondendo nada que não saibamos. Ela gravou Lúcia discutindo com Fernando sobre o valor das obras de arte que Dona Aurora tinha, presentes de seu pai, avaliando qual delas seria mais fácil de vender sem levantar suspeitas. Ela até gravou a risada de Fernando ao comentar sobre a cara de trouxa que a avó faria quando descobrisse que não tinha mais nada. A dor de ouvir isso era quase insuportável. Era como se cada palavra fosse uma pequena faca perfurando seu coração. Mas Dona Aurora não se permitia desmoronar. Ela sabia que a raiva e a tristeza eram energias que poderiam ser canalizadas, transformadas em força para lutar. E ela lutaria, por sua dignidade, por seu legado, por João, que havia construído tudo com ela. A coleção de evidências crescia a cada dia. O gravador funcionava perfeitamente, com bateria de longa duração e boa qualidade de áudio. Mateus, que de vez em quando a visitava, trazia pilhas e, sem que ela pedisse, explicava algumas funções extras do aparelho. Vovó, se a senhora precisar de mais espaço, pode passar os arquivos para um pendrive. Assim a senhora não perde nada. Aurora, fingindo dificuldade para entender, pedia que ele repetisse e, mais tarde, com calma, seguia as instruções. Ela tinha um pendrive simples, guardado dentro de uma lata de biscoitos, onde copiava as gravações mais importantes. Uma cópia de segurança de sua vingança. O medo de ser descoberta era uma sombra constante, mas ela era cuidadosa. O gravador era pequeno, fácil de esconder, e seu quartinho era seu santuário, raramente visitado por outros. Quando Fernando, Lúcia ou Ricardo se aproximavam, ela desligava o aparelho e assumia sua persona de velhinha distraída. Ah, meu netinho, desculpe, a memória já não é a mesma, ela dizia com um sorriso inocente, enquanto seus olhos, por trás dos óculos de aro grosso, registravam cada movimento deles. A fachada de Dona Aurora era tão convincente que eles baixaram a guarda completamente. Fernando começou a usar o telefone fixo da casa para fazer ligações para advogados e corretores, discutindo os detalhes da venda do terreno, sempre com a voz um pouco mais alta e clara. Ele falava abertamente sobre acelerar o processo de inventário e simplificar a sucessão, termos que, para Dona Aurora, eram eufemismos para roubo e fraude. Lúcia, por sua vez, trazia documentos para a Aurora assinar com mais frequência. Eram contratos, termos de autorização, e sempre a mesma desculpa. É para o seu bem, vovó, para organizar tudo e evitar problemas futuros. O banco está pedindo. Aurora, fingindo não enxergar bem, pegava os óculos, hesitava, e com a mão que tremia, ou parecia tremer, assinava os documentos. Ela não lia o conteúdo. Ela já sabia o que estava ali,
Sua estratégia não era impedir os documentos, mas usá-los como prova de que ela foi coagida, enganada. Ela estava coletando não apenas as vozes, mas também as ações, as armadilhas que eles montavam. Um dia, Ricardo, impaciente, jogou sobre a mesinha de cabeceira de Aurora uma pasta com vários papéis. Vovó, a senhora precisa assinar tudo isso hoje. O prazo está estourando. É só seu nome aqui e aqui. Não precisa ler. É muita coisa. Ele apontou com o dedo. Aurora, com uma calma assustadora, pegou a caneta e, com a mão ligeiramente trêmula, assinou onde ele indicou, sem questionar. Ricardo não percebeu o brilho sutil nos olhos dela, um brilho de quem acabara de preencher a última página de um livro. A coleção de provas estava quase completa. Dona Aurora tinha vozes, datas, nomes, valores e, mais importante, os próprios documentos que, sob a sua assinatura, confirmavam a tentativa de golpe. Ela sabia que precisava de um clímax, um momento em que a verdade viesse à tona de forma inegável, para que ninguém pudesse negar a gravidade de suas ações. Em seu quartinho dos fundos, Dona Aurora olhava para o caderninho de anotações e para o pequeno gravador. A teia estava completa. O momento de puxar os fios estava se aproximando. Ela não queria vingança no sentido de revidar com crueldade, mas com justiça. Que eles sentissem o peso de suas ações, não nas mãos dela, mas nas consequências naturais de suas escolhas. A tempestade estava sendo preparada, não com trovões e raios, mas com a precisão silenciosa de uma estratégia bem elaborada. O ar de otimismo excessivo na casa principal da Vila Formosa era palpável. Fernando e Lúcia, com Ricardo a reboque, exibiam sorrisos vitoriosos, mal contendo a euforia. O plano de esvaziar os bens de Dona Aurora parecia estar na fase final. O terreno dos fundos estava oficialmente em processo de venda, e as transferências bancárias, disfarçadas de otimização de investimentos, estavam quase concluídas. Em suas mentes, a velhinha estava finalmente se tornando um problema solucionado. Naquele dia, Dona Aurora ouviu Fernando ao telefone, com o que parecia ser o comprador do terreno. Sim, doutor. A procuração está assinada. A venda está garantida. Só aguardando a liberação final do registro. Nossa avó é um amor. Assina tudo o que pedimos, sem pestanejar. Acha que estamos cuidando dela. É hilário. A risada de Fernando ecoou pela parede. Uma risada que perfurou o coração de Dona Aurora como um punhal de gelo. Aquela era a prova derradeira. Não apenas o plano, mas o deboche, a certeza da impunidade. O nó estava se apertando, e ela precisava agir antes que a teia se fechasse completamente, antes que não houvesse mais retorno. As emoções se misturavam dentro dela, a tristeza profunda por ter sido traída por aqueles que deveriam amá-la e protegê-la, e uma onda de força que a impelia a lutar por sua dignidade. Ela sabia que a cirurgia de catarata, que eles haviam postergado por meses, era uma desculpa esfarrapada. Sua visão não era perfeita, mas estava longe de ser incapacitante a ponto de não ler documentos com seus óculos potentes. A memória também estava intacta, apesar de algumas falhas naturais da idade. Ela apenas fingia. Fazer-se de frágil era a melhor camuflagem. Quem desconfiaria de uma velhinha que mal se aguenta de pé? Em seu caderno de anotações, ela revisou os pontos cruciais. A data da primeira conversa sobre a venda do terreno. O dia em que Lúcia trouxe a procuração. As vezes em que Ricardo a assediou para assinar outros papéis. Os nomes dos bancos onde tinham sido feitas as transferências. Os valores exatos. Tudo estava ali, meticulosamente registrado, confirmando o que as gravações provavam. O ponto crucial da premissa se revelava agora. Dona Aurora não era apenas uma vítima. Ela era a arquiteta de sua própria defesa. Uma estrategista silenciosa que havia montado um arsenal de provas contra seus próprios herdeiros. A revelação completa do seu plano, de sua vigilância meticulosa, emergia da sombra do quartinho dos fundos. Ela não estava à margem da sociedade. Ela estava observando-a de uma perspectiva privilegiada, invisível aos olhos gananciosos. A decisão de como agir foi tomada após uma noite insone, olhando para o teto de seu pequeno quarto. Ela não queria a vingança no sentido de prejudicá-los fisicamente, ou de prendê-los. Sua vingança seria a verdade, a exposição de sua malícia, a ruína de suas reputações, a perda de sua credibilidade. E, acima de tudo,
a recuperação de seu patrimônio, conquistado com tanto suor. Ela tinha um trunfo, uma ligação antiga, uma pequena esperança. Havia um advogado, Dr. Eduardo Medeiros, amigo de longa data de seu falecido marido, João. Ele era um homem íntegro, já aposentado, mas ainda com uma rede de contatos poderosa e uma reputação impecável. Nos últimos anos, Aurora havia perdido contato com ele, e os netos haviam feito questão de isolá-la de qualquer influência externa. Mas ela se lembrava de seu número de telefone, guardado há décadas em um diário antigo. Com as mãos firmes, ela pegou seu celular, um modelo simples que ela usava apenas para emergências e que os netos não se importavam em monitorar. Ela discou o número, o coração batendo com uma mistura de esperança e nervosismo. A voz do doutor Medeiros, embora envelhecida, era a mesma, gentil, atenciosa. Doutor Eduardo? É a Aurora Pereira, esposa do João, lembra-se? Houve um silêncio do outro lado. Dona Aurora, que surpresa agradável. Como a senhora está? Faz tanto tempo. Seus netos dizem que a senhora está um pouco... reclusa. Reclusa sim, mas não alheia a Dr. Eduardo. Ela respondeu, e havia uma pontada de ironia em sua voz. Preciso da sua ajuda, de um conselho, mas preciso que seja um segredo absoluto. Não posso falar por telefone. Dr. Medeiros, um homem de perspicácia, sentiu a urgência e a seriedade na voz dela. Dona Aurora, para a senhora e para o João, sempre terei tempo. Venha ao meu escritório amanhã de manhã, na hora do almoço. É mais discreto. Aurora concordou, um alívio percorrendo seu corpo. O primeiro passo importante havia sido dado. Ela preparou uma pequena sacola de pano. Dentro dela, o pendrive com as gravações, o caderno de anotações e algumas cópias dos documentos que havia assinado sob coação. Na manhã seguinte, Dona Aurora, vestindo seu melhor vestido de algodão e um casaco de lã, saiu de seu quartinho. Fernando, Lúcia e Ricardo estavam na sala, discutindo seus planos futuros de viagem com a herança. "Aonde a senhora vai, vovó?" perguntou Lúcia, com um tom de falsa preocupação. "A senhora não costuma sair sem avisar." Minha filha?" Ela respondeu com um sorriso enigmático. "Só vou dar uma volta na praça, ver as flores, e talvez passar na farmácia. Me sinto um pouco melhor hoje." Fernando e Lúcia trocaram olhares, um misto de alívio por ela não estar pedindo nada e de desdém pela ingenuidade da avó. "Tome cuidado, vovó, e não demore", disse Fernando, já voltando à sua conversa. Dona Aurora assentiu e saiu, os passos lentos e firmes. Uma brisa fresca de outono tocou seu rosto, mas não havia frieza em seu olhar. Havia apenas uma determinação ardente. Ela pegou um táxi, o que era incomum para ela, e instruiu o motorista a levá-la ao centro da cidade, ao endereço que o Dr. Medeiros havia dado. No escritório do advogado, um espaço tradicional com móveis antigos e cheiro de livros velhos, Dr. Medeiros a recebeu com a cortesia de sempre. Aurora, sem rodeios, sentou-se à sua frente e começou a narrar sua história, retirando os itens da sacola um por um. O gravador, o pendrive, o caderno, os documentos. Ela apertou o play e a voz de Fernando, alta e clara, encheu a sala. "É hilário. Ela assina tudo o que pedimos, sem pestanejar. Acha que estamos cuidando dela?" O Dr. Medeiros ouviu tudo em silêncio, sua expressão alternando entre choque e indignação. Seus olhos se arregalaram ao ver a quantidade e a clareza das provas. A voz de Ricardo, de Lúcia, os planos de desviar o dinheiro, de vender o terreno. Era uma orquestra de vilania. Quando a última gravação terminou, um silêncio pesado preencheu a sala. O Dr. Medeiros tirou os óculos e esfregou os olhos. "Dona Aurora, eu sinto muito por isso. Mas a senhora é uma mulher extraordinária. Isso é uma montanha de provas. Eles não terão como negar." Aurora apenas olhou para ele, seus olhos úmidos, mas sua voz firme. "Eu só quero a verdade, Dr. Eduardo. E que a justiça seja feita, que eles saibam o preço da ganância." O advogado, revigorado pela força de Aurora, assentiu. "Dona Aurora, eles cavaram a própria cova, e a senhora, com sua inteligência, apenas os ajudou a aprofundá-la. Prepararei tudo. Precisaremos de uma reunião, uma sala, neutra. Que eles venham preparados para a verdade." O nó estava apertado. O jogo estava prestes a virar. E os herdeiros, em sua cega ambição,
Mal imaginavam a força silenciosa que haviam subestimado. A notícia de que o Dr. Eduardo Medeiros havia solicitado uma reunião urgente e inadiável com Fernando, Lúcia e Ricardo na casa da Dona Aurora causou uma onda de estranhamento. "Para que, Dr. Eduardo?" perguntou Fernando ao telefone, sua voz carregada de impaciência. "A vovó está bem. O terreno já está quase no fim do processo. Tudo está em ordem." "Não é sobre a saúde de Dona Aurora, Fernando." A voz do Dr. Medeiros soou séria e inabalável. "É sobre a gestão de seus bens. E a senhora Aurora fez uma solicitação formal para que todos vocês estejam presentes. Eu estarei lá e traria uma pessoa imparcial para testemunhar. Sugiro que não faltem." A insistência do advogado, somada ao fato de que ele havia sido um amigo próximo de João, fez com que os netos relutassem em recusar. Eles se convenceram de que era apenas mais uma formalidade. Talvez a vovó quisesse assinar um último documento, ou talvez o advogado quisesse informá-lo sobre a conclusão de alguma transação. A ganância e a arrogância cegavam-nos para qualquer sinal de alerta. No dia marcado, a casa na Vila Formosa, que geralmente era um refúgio de silêncio e solidão para Dona Aurora, transformou-se em um palco. O Dr. Medeiros havia sugerido uma sala de reunião em um escritório discreto que ele ainda mantinha no centro de São Paulo. Mas Dona Aurora foi categórica. "Não, quero que seja na minha casa, no meu domínio, na sala que um dia foi de João. É importante que eles estejam no meu território." Dr. Medeiros, compreendendo a profundidade do pedido de Aurora, organizou tudo com maestria. A sala de estar, espaçosa, mas raramente utilizada, foi arrumada. Uma mesa grande no centro, cadeiras bem alinhadas, uma jarra de água e copos estavam à disposição. O ambiente, embora familiar, adquiriu uma formalidade inquietante. Dr. Medeiros também trouxe consigo uma jovem advogada, Doutora Clara Nogueira, sua associada, para atuar como testemunha e auxiliar. Fernando chegou primeiro, pontual, com sua pasta executiva e um sorriso forçado. "Boa tarde, Dr. Eduardo. Doutora Clara, que formalidade toda, hein? A vovó já está pronta para o show?" Ele brincou, sem perceber a ironia da própria fala. Lúcia veio logo em seguida, com seu cabelo impecável e um vestido elegante, que ela provavelmente havia comprado com o dinheiro que esperava da herança. "Boa tarde. Vovó está bem?" "Não precisava de tanta preocupação. Estamos sempre cuidando dela." Ricardo, como de costume, veio atrasado, com uma expressão de tédio, vestindo uma camisa amassada e calças jeans. Ele se sentou na cadeira mais distante, bocejando. Dona Aurora ainda não havia aparecido. Ela estava em seu quarto, sua própria fortaleza. Não era uma cena de fraqueza, mas de preparação. Ela vestia um vestido simples, mas impecável, de cor azul escuro, sua cor favorita. Seus cabelos brancos estavam cuidadosamente penteados. Ela não usava maquiagem, mas seus olhos, embora cansados, irradiavam uma luz fria e decidida. Naquele momento, ela não sentia raiva, mas uma serenidade quase sobrenatural. A raiva já havia cumprido seu papel, alimentando sua determinação. Agora era a vez da justiça. Ela respirou fundo, as lembranças de João passando como um filme em sua mente, o suor em suas mãos, a dedicação inabalável, os sacrifícios para construir tudo aquilo que agora seus netos tentavam roubar. "Doutor." Medeiros observava os netos. A impaciência de Fernando, a falsa delicadeza de Lúcia, o desinteresse descarado de Ricardo. Eles não tinham ideia do que estava prestes a acontecer. Ele sentiu um nó na garganta. Era triste testemunhar a desgraça de uma família, mas a dignidade de Dona Aurora era sua prioridade. A porta do quartinho dos fundos rangeu suavemente. Fernando, Lúcia e Ricardo viraram a cabeça, esperando ver a avó encurvada, a bengala na mão, a expressão de quem mal entendia o que se passava. Mas Dona Aurora, para a surpresa deles, entrou na sala com uma postura ereta, sem bengala, os passos firmes e decididos. Seus olhos varreram os rostos dos netos e do sobrinho neto, um olhar que parecia penetrar suas almas. Não havia fraqueza ali, apenas uma força ancestral. Lúcia foi a primeira a reagir, com uma risada nervosa. "Vovó, que elegante! Parece que está indo a um evento." Aurora não respondeu. Apenas sentou-se à cabeceira da mesa, de frente para eles, seus olhos fixos em cada um. A energia na sala mudou drasticamente.
A leviandade dos netos se dissipou, substituída por uma estranha apreensão. Dr. Medeiros pigarreou, quebrando o silêncio. Boa tarde a todos. Estamos aqui hoje a pedido de Dona Aurora. Ela tem algumas questões a serem esclarecidas sobre a administração de seus bens. E para que não haja dúvidas, ela gravou algumas conversas que julga relevantes para a compreensão da situação. Fernando, Lúcia e Ricardo se entreolharam. Um lampejo de pânico cruzando seus rostos. Gravações? Como? A avó mal sabia ligar a televisão. Gravações? Que bobagem é essa, vovó? Fernando tentou rir, mas a risada saiu estrangulada. De quem? Do Mateus, o vizinho? Dona Aurora ergueu a mão, um gesto de autoridade que calou a sala. Seus olhos brilharam com uma ironia que só ela podia entender. Não, Fernando. Minhas gravações são de vocês, de suas próprias palavras. O Dr. Medeiros então tirou um pequeno gravador digital da pasta, o mesmo modelo que Dona Aurora havia usado. Conectou-o a uma caixa de som discreta que havia trazido. O clique do play, antes um som de espião, agora era um som de veredito. A primeira gravação é do dia 14 de março, disse o advogado, sua voz sóbria. A voz de Fernando Pereira. O som preencheu a sala. A voz de Fernando alta e clara. A advogada me garantiu que, com a procuração assinada, mesmo que ela se arrependa, não haverá o que fazer. A venda será irrevogável. É para um investidor de São Bernardo do Campo, ansioso para construir umas kitnetes. O rosto de Fernando empalideceu. Lúcia cobriu a boca com a mão. Ricardo, antes entediado, estava agora com os olhos arregalados. A tempestade não era de trovões, mas de vozes, e cada uma delas era um raio atingindo a consciência deles. A doutora Clara fazia anotações meticulosas. Dona Aurora observava, imperturbável, cada reação. O terror crescendo nos olhos de seus algozes era a confirmação de que sua estratégia estava funcionando. A vingança, quando servida fria e com inteligência, estava prestes a se revelar o prato mais doce de todos. A sala de estar da casa de Dona Aurora, outrora um palco de mentiras sussurradas, agora era um tribunal de verdades brutais. Fernando, Lúcia e Ricardo, sentados em frente a Dona Aurora e aos advogados, pareciam estátuas de cera, seus rostos contorcidos em uma mistura de pânico e negação. A voz de Fernando, gravada no dia 14 de março, ecoava no ar, seguida por outras, de Lúcia, de Ricardo, todas elas desvendando o plano de roubo. O Dr. Medeiros, com uma calma assustadora, prosseguiu. Esta é uma gravação do dia 2 de abril. A voz de Lúcia Pereira. O som preencheu a sala novamente. Ela não tem ideia do que é um extrato bancário moderno, Fernando. Ela ainda vive na era do talão de cheque. Vamos transferir os investimentos para outras contas, fazer uns movimentos para parecer complexo. Ela vai desistir de entender. Lúcia começou a soluçar, tentando negar com um aceno de cabeça. Não, isso não é verdade. Eu nunca disse isso. Dona Aurora, com a voz firme, cortou a mentira. Disse sim, Lúcia. Eu estava acordada. E você disse isso quando pensou que eu estava dormindo profundamente. O Dr. Medeiros continuou, implacável. E esta, do dia 10 de maio, a voz de Ricardo Oliveira. Vovó, a senhora precisa assinar tudo isso hoje. O prazo está estourando. É só seu nome aqui e aqui. Não precisa ler, é muita coisa. A voz de Ricardo, apressada e irritada, soou clara. E depois, a risada cruel de Fernando. É hilário. Ela assina tudo o que pedimos, sem pestanejar. Acha que estamos cuidando dela? Ricardo pulou da cadeira. Isso é uma farsa. Alguém manipulou isso. A vovó é incapaz de fazer algo assim. Incapaz? Dona Aurora finalmente falou, sua voz baixa, mas carregada de uma força que fez os três se encolherem. Eu sou incapaz de ler o que assinei, Ricardo. De entender as palavras que vocês usaram, de lembrar do suor e do sacrifício que me custou cada centavo, cada metro quadrado desta terra. Os olhos de Dona Aurora, que antes pareciam embaçados pela idade, agora brilhavam com uma clareza cortante. Eu ouvi cada sussurro, cada risada, cada plano. Eu vi o desprezo em seus olhos, a ganância em seus gestos. Vocês me trancaram neste quartinho, me trataram como uma criança, um fardo, enquanto planejavam roubar o que construí com as minhas próprias mãos ao lado de João. Fernando, o mais orgulhoso, tentou argumentar,
sua voz tremendo. Vovó, está havendo um mal-entendido. Estávamos apenas tentando organizar suas finanças, protegê-la. Proteger-me? Aurora repetiu, a ironia escorrendo de cada sílaba. Proteger-me de quê, Fernando? De ter meu próprio dinheiro? De decidir sobre o meu próprio destino? Vocês não queriam me proteger, queriam me despojar. O Dr. Medeiros, então, apresentou os documentos. Além das gravações, Dona Aurora, com a sua permissão, também me entregou cópias dos documentos que a senhora assinou. Estas procurações, estes termos de transferência, com sua assinatura, mas sob coação e falsa representação, constituem fraude e apropriação indébita. As provas são irrefutáveis. Temos testemunhas. E, mais importante, as próprias vozes de vocês admitindo o crime. A doutora Clara, a jovem advogada, entregou a cada um deles uma cópia de uma notificação judicial. Não era uma intimação para a prisão, mas o início de um processo civil e criminal por fraude e tentativa de expoliação de patrimônio. A pena, embora não envolvesse agressão física, sangue ou morte, seria a ruína financeira e social. Fernando desabou na cadeira, o rosto nas mãos. A fachada de executivo se esfarelou. Lúcia chorava convulsivamente, não de remorso, mas de desespero ao ver seus planos desmoronarem. Ricardo, furioso, mas impotente, apenas observava a Dona Aurora, como se a estivesse vendo pela primeira vez. Dona Aurora se levantou lentamente, sua postura imponente. Ela caminhou até o centro da sala, parando diante deles. Eu não desejo mal a vocês. Não quero vingança pela vingança. Eu quero justiça. Quero que vocês entendam o que fizeram. Que a ganância não compensa. Que o que se conquista com suor e honestidade não pode ser roubado sem consequências. Ela não falou de perdão. Não havia espaço para isso naquele momento. Havia apenas a clareza da verdade e a aplicação da justiça. A casa e todo o patrimônio retornarão para meu nome. O processo de venda do terreno será cancelado e todos os bens que vocês tentaram desviar serão recuperados judicialmente. A voz de Dona Aurora era a de uma matriarca, uma figura que eles haviam subestimado, mas que agora se revelava a rocha fundamental daquela família. Vocês terão a oportunidade de refletir sobre suas escolhas. Que essa experiência lhes sirva de lição. O impacto foi devastador para Fernando, Lúcia e Ricardo. Não foi o fim de suas vidas, mas o fim de suas vidas de aparências, de suas aspirações baseadas na fortuna alheia. A reputação de Fernando seria manchada em seu trabalho. Lúcia teria sua credibilidade questionada em sua comunidade. Ricardo enfrentaria a realidade de suas escolhas. Eles não teriam agressões físicas, mas sofreriam uma derrota moral e social, a vergonha pública e o peso da justiça. O Dr. Medeiros explicou os próximos passos legais, a burocracia do processo de recuperação de bens, o desdobramento da denúncia. Os netos, agora, pareciam pequenos e insignificantes diante da força de Dona Aurora. Ao final da reunião, com os advogados prontos para partir e os netos em choque, Dona Aurora caminhou até a porta do seu quartinho dos fundos. Ela olhou para a parede que a havia separado, mas também a havia conectado ao mundo da traição. O gravador, agora, estava desligado, suas baterias esgotadas de tanto registrar verdades. Ela virou-se para os netos. Esta casa é minha, e sempre será. E o quartinho dos fundos. Ele não é um lugar de confinamento, mas de observação. Lembrem-se disso. Fernando, Lúcia e Ricardo não responderam. O choque ainda os paralisava. Dona Aurora, a mulher que parecia à margem, havia emergido como a personificação da justiça. Ela havia provado que a idade é apenas um número. A fragilidade pode ser uma camuflagem e que a vingança, quando servida fria e com inteligência, é o prato mais doce de todos. Ela não buscou o mal, buscou a correção, a restauração da verdade e da dignidade. E naquele momento, Dona Aurora, de pé em sua própria casa, sentiu a paz que só a justiça plena pode trazer. Se esta narrativa te prendeu do início ao fim, te fez refletir sobre a força que reside na resiliência e na inteligência, então, este é o seu espaço. Deixe seu like para nos mostrar que você quer mais histórias como essa. Comente o que mais te marcou nesta jornada de Dona Aurora. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma de nossas próximas aventuras narradas. Sua interação é a energia que nos move.